Inexigibilidade é mais um tema do direito administrativo para a contratação de artistas pela administração pública. Este é um foco muito importante porque a inexigibilidade é um dos atos, um dos procedimentos que estão dentro dos processos de licitação, os procedimentos licitatórios, mas que ele visa exclusivamente a contratação de artistas. Por que inexigível? Porque não há concorrência entre os artistas. O artista é único, ele é pessoal. Entre os demais requisitos, nós temos 3 pressupostos que precisam ser ressaltados. O pressuposto que o artista seja profissional. Isso a lei determina que a contratação de artista profissional. O segundo pressuposto básico é a contratação direta, ou diretamente com o artista, ou através do seu representante legal, que ele só se faz representante legal pelo contrato de exclusividade, para que não se entenda que o representante legal se faz através de uma procuração pública. Não tem nada a ver. E o terceiro pressuposto básico é a consagração do artista, consagração da crítica especializada ou da opinião pública. Então, esses são os 3 requisitos, pressupostos básicos para qualquer contratação de artistas. Quem vai opinar pela contratação é o parecerista, é o assessor jurídico, o procurador, aquele que esteja responsável pela avaliação do processo, das regras contratuais, o cumprimento da legislação para opinar ao gestor se deve ou não contratar, se ele atende àqueles requisitos. Quanto ao artista profissional, sempre venho batendo isso. A Lei 866/93, ela diz: a contratação é de artista profissional. Então, profissional é aquele artista que tem comprovação de que ele é profissional. E como você tem essa comprovação? Insisto em bater que o músico, ele tem uma profissão regulamentada. Então, ele tem que estar vinculado à Ordem dos Músicos, a uma associação profissional de músicos, ao sindicato de músicos, ele tem que estar vinculado a um órgão. Ele também pode provar que é músico profissional através da sua CTPS, através de contratos que ele tenha permanente com instituições. Ele precisa provar que é músico profissional, né? Se ele não faz parte de nenhuma entidade que agregue profissionais, ele não deixa de exercer a sua profissão. Mas para os contratos particulares, com a administração pública, é imprescindível. Bato sempre nessa tecla, porque o artista, ele precisa se conscientizar que o profissionalismo dele tem que ser provado. Não é simplesmente porque ele toca, porque ele canta, que ele é profissional. Ele tem que ter uma carreira, uma atividade de carreira profissional, e vocês vão ver isso um pouquinho com alguns outros detalhes. É como o artista cênico. O artista cênico, ele deve ter a sua DRT, porque ele também tem profissão regulamentada. Representante exclusivo. Nós já visualizamos e vamos voltar sempre a tocar nessa tecla. É o contrato de exclusividade. Contrato de exclusividade entre o artista e a empresa que o represente. Essa empresa não é qualquer empresa, é a empresa produtora, produtor de teatro, produção musical, aquele que tenha um CNAE que corresponda e lhe dê permissividade legal de ser
o representante exclusivo. E esse contrato de exclusividade, relembrando, ele tem que ter no mínimo 1 ano. Tem que estar registrado em cartório. E você não pode fazer hoje para uma contratação amanhã, porque a legislação prevê que isto foi uma armação. Por quê? Porque o contrato feito diretamente com o artista, normalmente os impostos são maiores do que quando feitos através da representação da empresa. A empresa paga menos impostos. Então, alguns artistas, para poderem driblar essa questão do pagamento, arranjam de imediato uma empresa. Só que tem que observar que quando o parecer é dado, ele avalia nas publicidades que você coloca de notoriedade se há a possibilidade de um vínculo de um outro contrato feito com exclusividade, e se houver, isso vai ser fato de instrução processual para aprovar, e você pode entrar em uma situação um pouco delicada nessa avaliação de processo. Então, é preciso muito cuidado nessas pontuações sobre períodos de contrato de exclusividade. A notoriedade ou a crítica especializada, ela é a prova que corresponde ao seu cachê. Então, se você está sendo contratado por um cachê X, é preciso provar que você tem notoriedade para aquele valor que está sendo contratado, né? A prova da notoriedade corresponde ao valor do cachê. E o Diógenes Gasparini, que é um jurista que eu acompanho sempre, houve uma definição dele que como você mensurar a notoriedade, como você mensurar o valor do cachê que está sendo cobrado, a notoriedade. E ele deu um norte, é o norte que nós temos de mensurar. Porque coloca-se que a notoriedade para Diógenes Gasparini, ele faz 3 posições: local, regional e nacional. Quando você tem uma notoriedade local, é conhecido apenas nesta região sua, de cidade ou cidades circunvizinhas, ele coloca como parâmetro o limite do convite para que o cachê seja estabelecido. Quando vai para a área regional, Nordeste, Norte, você pega essa questão regional, ele coloca como valor de cachê, um parâmetro, o limite da tomada de preço. E para nível nacional, um limite de concorrência. Esses limites são limites que estão dentro dos procedimentos licitatórios. Existe essa tabela que tem lá valores, eu não quero citar aqui, porque questão de moeda pode estar alterando a qualquer momento. Então, apenas você verifica e ali você tem um norte para que o parecer seja dado, se realmente existe a notoriedade para aquele cachê que está sendo cobrado. A crítica especializada, nós sabemos que crítica é uma coisa muito complicada. Quem faz crítica, quem estabelece pontuações de crítica, é um formador de opinião. Ele pode alavancar uma carreira ou destruir uma carreira. Então a crítica é algo que deve ser muito ponderado pelos artistas. Aí nós temos a crítica literária, crítica de arte, crítica de cinema, crítica de música, crítica de teatro, dentre todas as linguagens. Então a crítica ela vai dar a sua visão sobre o artista. A opinião pública é o enquadramento, né? É o comportamento que a maioria de uma sociedade toma em relação a algum assunto. Diz José Torres Pereira Júnior e Juliana Almeida Ribeiro em publicação da Jus Navegante. Olha, uma sociedade toma em relação a alguém. Então, se você faz algo, se você tem uma apresentação e aquilo se torna um alvo de opinião pública, é uma das formas que você tem de provar a sua notoriedade. E a consagração do artista se prova por
premiações, participação em eventos importantes, entre outros. É um tema muito subjetivo, é uma subjetividade do tema. A interpretação de conceito jurídico indeterminado é algo que precisa, ao parecer, ser muito bem estruturado nessa parte conceitual. Precisa o artista juntar o máximo de provas para formar conceito de consagração. A consagração se vincula em análise à justificativa da escolha do preço. É um outro requisito que o parecerista precisa avaliar. A consagração se vincula à análise da justificativa da escolha. Por que aquele órgão público está escolhendo aquele artista? E o preço que está sendo proposto para pagamento do cachê dele. As provas da consagração precisam ter uma periodicidade compatível com a justificativa. Por que essa periodicidade? Voltamos àquele primeiro questão. Artista profissional. Artista profissional, ele não se apresenta hoje e passa um ano sem se apresentar. Ele tem uma periodicidade de apresentação. Com matérias em Facebook, com matérias em Instagram, com matérias em portais, com matérias em jornais. E isto tudo vai ser colecionado nos autos para provar a notoriedade dele. Então essa periodicidade, quando a gente diz o artista profissional tem que ter uma periodicidade, estabelecemos que essa periodicidade tem que ser provada nos últimos 6 meses. Para que você realmente mostre que você tem notoriedade. Artista que passa mais de 6 meses sem que se apresente, não atende aos requisitos da inviabilidade da competição e a exclusividade do artista. Assim quero trazer para você mais esse enfoque um pouco mais detalhado, pedir o seu like, pedir sua inscrição e seu comentário, porque vamos interagindo. É uma matéria muito específica, é uma matéria muito complexa, mas estamos aqui para conversar. Ok?